Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa querida Casa do Caminho. Vamos sendo todos muito bem-vindos. Para quem é a primeira vez que está assistindo a nossa live, a nossa sede física fica no Campo Limpo, ali pertinho da Rua da Feira de Domingo, né? O pessoal chama. Estamos agora numa casinha nova, mas na mesma rua. Então, estamos praticamente no mesmo endereço, mas numa casinha um pouquinho menor aí devido às circunstâncias da pandemia, né? Precisamos mudar para uma casinha um pouco menor por questões financeiras, mas tá tudo bem, né, pessoal? O importante é a gente ter um lugarzinho aí para continuarmos o nosso trabalho com o Cristo. Em breve a gente dá aqui na live, em todos os nossos canais, a data de inauguração aí da nossa casa, tá? Das palestras públicas, do bazar e tudo mais. Fiquem atentos aí aos recadinhos, certo? Mas nossa casa continua aceitando doações de todas as formas, estamos firmes e fortes com o projeto da cesta básica, graças a Deus estamos recebendo ajuda, estamos hoje, esse mês agora, né, peguei a lista sábado, são 53 famílias que a gente tem assistido com as cestas básicas, né, e tudo isso graças à ajuda de todos vocês. Então, quem puder continuar nos ajudando, continuem que as cestas estão sendo entregues, tudo bonitinho, tá bom, pessoal? É muito bom a gente conseguir realizar esse trabalho e é graças à participação de todo mundo. Deixa eu ver já quem entrou aqui para mim dar um oizinho. José Nilson, boa noite, seja bem-vindo. Manu, boa palestra para nós, meu amigo. Manuel, né, gente? Vocês já sabem que faz aquele cafezinho. Quem tiver a oportunidade de ir presencialmente na Casa do Caminho quando voltarmos os trabalhos presenciais, tomem o café do Manuel. Patrícia Siqueira, boa noite. Denise Loureiro, querida, muito bom ter você aqui. Maria do Carmo, minha flor, boa noite, seja bem-vinda. Alessandra, boa noite. Maria do Carmo e Alessandra, minhas alunas queridas, sejam bem-vindas. Lilian, minha querida amiga, boa noite, seja bem-vinda. Bom estudo a todos nós. Maria, minha aluna também querida, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira pedindo vibrações. Angelina, boa noite, minha querida aluna também, Angelina, seja bem-vinda. Décio, boa noite, um beijo para minha amiga Rosana. Rosane e Décio, meus amigos queridos, sejam bem-vindos. Elaine Regina, boa noite. Valquíria, boa noite. Que seja abençoado nossos estudos, minha linda. Muito bom ter você aqui, Val. Carlinha, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Patrícia Siqueira, vibrações. Carlinha também, vibrações. Airã, querida, boa noite, seja bem-vinda. Eric, Meire, boa noite, Deus abençoe, sejam bem-vindos. José Nilson pedindo vibrações. Elza, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Vibrações, vibrações, José Nilson. Pessoal, que tá entrando aí, ou a primeira vez que tá na nossa live, né? Lembrando aqui, já tem bastante gente pedindo vibrações. Peçam vibrações à vontade. Coloquem se é encarnado, desencarnado, né? O nome da pessoa. E também temos a lista de vibrações dos animaizinhos de estimação. Aí coloca se é gatinho, cachorrinho, põe o nomezinho aí que a gente coloca na listinha também, tá? Eu falei gatinho, cachorrinho, mas pode ser qualquer bichinho de estimação, tá, pessoal? Pode ser coelho, peixe, tartaruga, o que vocês quiserem aí. A lista é para os animais de modo geral, tá bom? Podem colocar aí nas vibrações. Durante a live podem mandar à vontade, podem compartilhar, mandar coraçãozinho, estrelinho, o que vocês quiserem. Como eu sempre digo aqui, a casa é nossa, né, pessoal? Estamos aqui unidos e reunidos em coração para mais um estudo. Vamos ver quem mais entrou. Deis, minha querida, seja bem-vinda, Deis. Muito bom ter você aqui. Já já a Deis está aí com o nosso bazar novamente, se Deus quiser. Deixa eu ver quem mais entrou. Falei com a Deis. Adailton, boa noite, seja bem-vindo. Professora Edinalva, boa noite. Um beijo para Dona Tina, querida. Muito bom ter você aqui também, Dona Tina.
Tio Sidney, boa noite, meu amor. Um beijo, tio. Muito bom ter você aqui na nossa oração. Elaine, vibrações, Maria do Carmo, Patrícia. Muito bom ter vocês aqui juntinho. José Nilson, muito legal. Tô virando a cabeça que eu tô olhando a hora, tá, pessoal? Pra gente fazer tudo no horário certinho, né? A gente se preocupa muito com o horário porque a gente sabe que o plano espiritual, né, tem se mobilizado aí para visitar nossas casas. São muitas lives, muitas casas espíritas, muitas pessoas orando, graças a Deus. Então, o plano espiritual ele se organiza certinho para visitar nossas casas. Por isso que é importantíssimo a gente cumprir o horário, porque eles têm outras casas, outras lives aí para acompanhar também. Por isso que eu fico aqui de olho pra gente começar certinho, tá? Então a gente fica online 20h20 para bater esse papinho, dar um oi, dar algum recadinho. 20h30 a gente começa o estudo, né, do livrinho que a gente tá fazendo aqui do Pão Nosso. E hoje nós vamos falar do capítulo 93, chama O Evangelho e a Mulher. Show de bola, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também. Mas é uma reflexão muito legal trazida aqui pelo Emmanuel. Vai dar para a gente bater um papo bem legal, fazer uma reflexão bem legal sobre o estudo de hoje, tá? É o capítulo 93. Quem quiser acompanhar no livrinho, né? 93. E esse livro aqui, como a gente sempre fala, é um comentário de um pedacinho do Novo Testamento, né? Do Evangelho. Esse pedacinho aqui de hoje é uma carta de Paulo aos Efésios, está no capítulo 5, no versículo 28, tá? E até interessante a gente pegar um trechinho de Paulo falando sobre as mulheres, porque o Paulo é meio danadinho aí com as mulheres, né, na época dele. A gente, quando estuda um pouquinho aí as cartas de Paulo, a gente fica meio brava com o Paulo, né, mas o Emmanuel traz aqui uma nova visão pra gente, a gente vai ver aqui, né, para acalmar um pouquinho nosso coração em relação ao nosso querido Paulo, né. E aí, quem quiser também acompanhar com a Bíblia, essa cartinha, né, cartinha dos Efésios, certo? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Não tem recadinho não, mas vou aproveitar aqui lá na casa, antes da gente começar as palestras, a gente sempre lembra o pessoal do Evangelho no Lar, né? Então aí, turma, quem não faz Evangelho no Lar, começa a fazer. É muito importante a gente fazer o Evangelho no Lar, escolher um dia da semana, fazer a leitura sistemática, né, do Evangelho, assim, de forma... A gente recomenda que comece e leia um trechinho cada semana e vá marcando, não fique abrindo o Evangelho aleatório. Para quê? Para ler o Evangelho completo. Então, façam o Evangelho no Lar. Eu vou ver aqui se eu consigo algum dia fazer, aí eu aviso vocês antes, pra gente fazer um Evangelho no Lar aqui, online juntos, para quem não sabe aprender, ou para quem quiser revisar, pra gente fazer o Evangelho no lar, por quê? Tem que fazer. O Evangelho no Lar, a gente tranca a porta de casa física, né? Põe cadeado, passa tranca e tudo. E o Evangelho no Lar, ele protege a nossa casa espiritual, né, pessoal? Então a gente tem a proteção física que a gente faz com a porta, com o cadeado, e a gente também tem que fazer a nossa proteção espiritual. E a gente faz a proteção espiritual fazendo Evangelho no Lar. Então, quem não tá fazendo, fica esse recadinho aí. Façam o Evangelho no Lar. Tem mais algum recadinho? Acho que hoje só que eu me lembro aqui de dar uma dica para vocês é essa daí do Evangelho no Lar. Certo? Falta um minutinho, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Pessoal pedindo vibrações. Ah, pessoal, uma coisa muito importante antes de eu começar o estudo aqui. A água, ó. A minha já tá aqui, ó. Peguem uma aguinha, né? Que depois do estudo a gente faz o passe, a gente faz fluidificação da água. Peguem a aguinha. Se tiver alguém doente em casa, separa a aguinha. Eu sei que tem muita gente aí com influenza, com covid, com gripe. Pega uma aguinha para quem tá doente, uma aguinha separada, tá? Por que separada? Porque auxilia o plano espiritual aí colocar um remedinho mais específico na água. Vocês vão ver como melhora. Então, fluidifica a água hoje, quinta, domingo.
quem tá doente bebe bastante água, viu, pessoal? Que ajuda muito aí na limpeza do organismo. Então, a aguinha é muito importante. A água é um dos elementos mais maravilhosos que a gente tem no planeta Terra. Então, peguem a aguinha de vocês, tá? E falando nisso, né, pessoal, vamos continuar agora. Continuar não, vou até falar assim, vamos retomar os cuidados, né? Porque a gente acabou meio que relaxando com esse negócio de máscara, de aglomeração, então é hora da gente voltar de novo com álcool, máscara, não ir em aglomeração. Tem muita gente que tá doente, que tá sabendo que tá doente, positivo de Covid, tá aí caminhando para mercado, para shopping, para rua. Então, cuidado, tá, pessoal? Cuidado, a gente tem que se prevenir por nós e pelos outros. Então, vamos evitar de sair sem necessidade e usar máscara tudo direitinho, tá? Um monte de gente pedindo vibração. Regina. Oi, Adriana. Alexandra. Oh, desculpa, Ale. Alexandra, boa noite. Feliz ano novo para nós. Seja bem-vinda. Pessoal pedindo vibrações, Maria do Carmo falando muito bom do Evangelho, Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí, Regina, 22 com muita fé, coragem e esperança. Deu horário, 20h30, vamos lá, pessoal? Então vamos juntos agora fazermos uma prece para iniciarmos o estudo de hoje. Então vamos nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, e vamos agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade que temos de estarmos encarnados. Vamos agradecendo por todas as oportunidades que temos na nossa vida de aprendizado, seja no amor, seja na dor. Vamos agradecendo pelo planeta Terra, vamos agradecendo pelo auxílio espiritual que todos nós estamos recebendo. Vamos também agradecendo a Jesus, em especial, pelo ensinamento do seu Evangelho, por essa oportunidade de termos acesso à sua palavra, de repensarmos a cada dia a nossa vida e as nossas atitudes. Vamos também agradecendo o Dr. José Maurício, mentor espiritual da Casa do Caminho, aos mentores espirituais dedicados a esse momento aqui da nossa live. Vamos agradecendo e rogando a presença desses espíritos, que eles nos ajudem tanto no entendimento desta lição, quanto na reflexão dela, que eles também nos ajudem no nosso tratamento espiritual, no nosso refazimento energético, no nosso refazimento da nossa saúde. E assim, certo da presença desses companheiros queridos, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todos os bons espíritos que nos acompanham. É bom, né, gente? Fazer uma prece é sempre muito gostoso, eu gosto muito. E eu não consigo terminar a prece e não falar o quanto é bom, porque é muito bom, né, pessoal? Tem dia que a gente tá meio assim bagunçadinho, eu falo, meu Deus, tá faltando alguma coisa. Eu falo, ai, já sei, é a prece que eu não fiz. A gente faz a prece e já coloca tudo em ordem de novo, né? É bom demais. Então vamos lá, lição de hoje, né? O Evangelho e a Mulher, lição 93. O trechinho da carta de Efésios, que vai ser nossa reflexão, fala assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 28. Então, Paulo está dando uma instrução, né, para o povo de Efésios para cuidar das suas mulheres, né? É que eu falei um pouquinho aqui no começo, é porque assim, pessoal, tem outras cartas do Paulo falando que a mulher tem que ser submissa, meio que, né, dando uma rebaixadinha nas mulheres aqui. Então, não sou contra Paulo de jeito nenhum, né, mas a gente entende que era outra época, outro costume, outra forma de ver a vida. E é isso que o Emmanuel vai trazendo a reflexão pra gente. Então a gente não deve levar muito a ferro e fogo, ficar com raiva do Paulo, né? E entender que muitas vezes ele teve um motivo bem justo para estar colocando daquela forma, tá? Então a lição, a reflexão do Emmanuel começa assim: muita vez
o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Como eu comentei aqui, né, pessoal? Tem cartas assim que nós mulheres, a gente lê sem nenhum critério, sem fazer nenhuma reflexão, a gente fica com raiva do Paulo. Mas como eu disse, a gente não pode fazer isso, né? Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Tá? Então a gente pode olhar aí por um outro ângulo, né, por um outro prisma, que de repente o Paulo estava dando todas essas ordens como uma forma de proteção para a mulher, tá? É que é meio esquisito, né? Tem umas coisas que é aquele famoso Deus escreve certo por linhas tortas, é mais ou menos o que o Paulo fazia aqui com a mulherada, tá? Aí o Emmanuel, ele vai falar uma frase agora que eu vou ler para vocês que eu concordo em número, gênero e grau, que ele fala assim, ó: com Jesus começou o legítimo movimento do feminismo, né? Com Jesus foi o legítimo movimento, porque naquela época, pessoal, do judaísmo e tudo, né, nos templos, para vocês terem uma ideia, quando a gente, bom, quem já estudou um pouquinho aí, ou quiser curiosar aí um pouquinho na história, né, vai ver que isso que eu tô falando é verdadeiro. Nos templos, naquela época, o piso onde as mulheres ficavam para ouvir a palavra, né, era o mais baixo. Então as mulheres não podiam comer antes dos homens, não podiam sentar à mesa com os homens. O piso de onde elas iam lá no templo judaico era mais rebaixado. Então elas tinham essa condição de inferioridade, de submissão perante ao homem. Jesus colocou todo mundo junto. Então Jesus igualou homem, mulher, criança, rico, pobre. Falou, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Olha só que massa, né? Então Jesus, ele sim começou o verdadeiro feminismo, né? Porque ele trouxe essa igualdade, né? Esta oportunidade de todos nós aprendermos e evoluirmos juntos. Então Jesus nos colocou diante de um dos outros como companheiros, como irmãos iguais, né, pessoal? Isso é uma luta minha, eu tô sempre aí militante, né? Quando fala alguma coisa, eu fico brava, eu brigo mesmo, porque a mulher, ela tem este papel de companheira, né, pessoal? E o homem também. Então eu já vi até algumas pessoas às vezes colocando assim na internet, né, que as mães não criam seus filhos homens para verem suas esposas empregadas domésticas. E que as mães não criam suas filhas mulheres para olhar os seus maridos como caixa eletrônico, né? Então, que a gente cria os nossos filhos para serem companheiros um dos outros, né? Tanto homem como mulher. Então, Jesus já começou este movimento de igualdade. Não, aí ele fala, né? Como Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Então, não é que ele trouxe esse feminismo radical, né? Que tem uma mulherada aí também que o feminismo... Nada que é demais é bom, né, pessoal? Tudo com equilíbrio. Então, a gente tem sim que buscar a igualdade, não a superioridade, que é diferente. Então, a gente vai ver muita mulher aí do movimento feminista querendo ser superior ao homem. E, na verdade, o movimento que Jesus começou e que é o que eu concordo, que é o que eu luto por isso, né? Tenho uma filha mulher e procuro instruir ela nesse sentido, é o sentido da igualdade, não da superioridade. Então, a mulher não deve ser superior ao homem, nem o homem superior à mulher. Sim, os dois devem caminhar unidos, cada um ali suprindo as suas falhas e suas necessidades, né? Então, num casamento, por exemplo, o casal tem que ser companheiro um do outro, certo? Nos ambientes mais rigoristas em matéria da fé religiosa, quais os do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro, né? Então, antigamente, essa questão da mulher era muito complicada, né?
Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época neste particular. Eles não conseguiram mesmo, né? Tinha um monte de mulher, as mulheres era obrigada a dar um filho para o homem, era obrigada a isso, a mulher era quase que uma escrava, né? E a gente, graças a Deus, tem, desde Jesus, assim, a gente tem conseguido mudar isso, tá, pessoal? Ainda tem bastante coisa que a gente precisa mudar, muita coisa que a gente precisa mudar, né? O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanhavam o Senhor até um instante extremo. Quem estava lá com Jesus, lá na crucificação, até o último suspiro de Jesus aqui na terra, no corpo físico, foram as mulheres, né? Tem até um livro do Robson Pinheiro que chama As Mulheres do Evangelho, que é um livro muito lindo. Eu tenho ele, mas eu emprestei e não peguei mais de volta, nem lembro mais com quem que tá esse meu livro. Tá com alguém emprestado, né? Para eu mostrar aqui para vocês. É um livro da capa vermelhinha. Chama As Mulheres do Evangelho. As mulheres foram extremamente importantes no movimento de Jesus, aqui no movimento do cristianismo. Elas que acompanhavam as viagens, elas que faziam comida, elas cuidavam dos doentes. Muitas mulheres na época, né, que tinham dinheiro, né, que eram casadas tinham assim um local privilegiado aí na sociedade, economicamente falando, que ouviram Jesus e que se converteram, elas doavam muito dinheiro assim para que Jesus pudesse fazer as viagens para poder continuar o movimento. A Maria Madalena era uma mulher que tinha muito dinheiro, né, que ela ficou viúva e o pai dela deixou. O pai morreu, depois o marido morre, né, na história da Maria Madalena. E ela ficou com muito dinheiro, ela herdou terras, negócios, muita coisa. E ela era uma das grandes financiadoras, e ela continuou sendo, né? Ela doava todo o dinheiro dela para que as viagens acontecessem, para que a palavra de Jesus continuasse caminhando, né? Então as mulheres, elas tiveram um papel muito importante. Infelizmente, durante a história, por um monte de questões que a gente nem tem tempo de discutir aqui, essas coisas vão sendo esquecidas e apagadas. Mas é muito importante que nessas nossas conversas a gente relembre, né, a importância da mulher. E a mulherada é a maioria, né, pessoal? Eu falo até lá na Casa do Caminho, a maioria dos voluntários são mulheres e a gente pega firme lá, viu? A gente faz muito trabalho que seriam assim, né, trabalho, por exemplo, de força física, que seriam para os homens, mas às vezes não tem homem, a gente vai lá junto e dá um jeitinho e faz, né? Então, nós somos muito poderosas e a gente não pode deixar que ninguém fale o contrário, né, pessoal? Sim, temos o nosso lugar ao sol, assim como os homens. E é como eu disse, é sempre essa busca do companheirismo e da igualdade. Não também querendo ser seres superiores, mas sim iguais aí na luta. E essas mulheres, né, pessoal, vamos combinar, quando a gente estuda, eu pelo menos, né, estudei Evangelho, Maria, mãe de Jesus, sensacional. Acho que da figura feminina, a mais linda e a mais importante de todas foi Maria, né, mãe de Jesus. Ixi, alguém falou aqui que travou. Eu vou mudar a internet aqui, peraí, pessoal. Voltou? Tá tudo certo? Eu troquei aqui ó, a outra internet que eu tenho aqui. Ficou tudo bem? Porque esses dias de chuva sempre dá uma balanceada aí, né, nas internets. Dê um ok aí pra mim se tudo bem. A Angelina falou que tava ok. Normal, beleza. Então vamos lá. Então, como eu tava dizendo, né, quando a gente vai ler as mulheres do Evangelho, a gente vai ver esse papel muito importante que elas tiveram aí, né, no cristianismo, que elas têm até hoje, né, pessoal? Que a gente aí tá na luta. Então vamos, mulheres, nos valorizar, não deixar que ninguém nos inferiorize, mas também que a gente não seja soberba, né, pessoal? Então vamos lá. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil.
Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo, apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras. Procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele, né? Então, apesar, né, como eu falei para vocês, se a gente for olhar só com esse olhar, né, só retinho assim, muitas vezes a gente não vai concordar com isso que o Emmanuel tá falando, mas a gente tem que ampliar a nossa visão e realmente o Paulo, ele trouxe assim uma forma de proteger a mulher, né? De falar para os maridos, ó, vocês têm que cuidar das suas esposas, vocês têm que cuidar das suas filhas como vocês cuidam de vocês mesmos. Isso aí gerou esse movimento para que a gente ainda, né? Ainda estamos nos libertando dessa questão. Hoje em dia eu já vejo as coisas bem melhores, mas como eu disse, ainda falta, né? Ainda temos diferenças salariais, ainda temos algumas coisas algumas bobagens que nós mulheres ainda ouvimos. Mas vamos continuar na luta, né, meninas? Que vamos lá. Vamos ganhar o mundo, como eu falei, né? Com amor, com igualdade, com generosidade, né? E a mulher tem outros atributos. Outra coisa que a gente vai pensar também, né? Que só para concluir, ainda tenho mais 4 minutos. Só para concluir esse pensamento sobre a mulher e para a gente pensar aqui também no estudo da doutrina espírita, no estudo do Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade afirma que o espírito não tem sexo, né, pessoal? O que tem sexo é o nosso corpo físico, é a nossa condição aqui que a gente está no momento. Então, hoje o meu espírito está revestido de um corpo físico feminino e que aí tem as atribuições que uma mulher tem, que são muitas, né, pessoal? Em outras vidas, em outras encarnações, a gente com certeza já tive em corpos masculinos e assim a gente vem alternando, tá? O corpo, quando a gente vem num corpo masculino, segundo a doutrina espírita, tá? A gente vai vir aí para desenvolver a nossa parte aí de força, até nossa parte um pouquinho mais intelectual, não tanto a nossa parte emocional e moral. A gente vem melhorar, né, um pouquinho mais essa parte intelectual. E quando a gente vem com mulher, a gente vem desenvolver um pouquinho mais nosso lado moral, nosso lado afetivo, nosso lado amoroso. Por isso que a gente tem que buscar a igualdade, porque o homem e a mulher, eles se completam, tá? Eu não vou, nem temos tempo para entrar em outras linhas aí que o pessoal às vezes pode pipocar um pouquinho aí na cabeça, né? Sobre o homossexualismo, sobre as outras coisas aí que tem. Aí seria um papo mais longo, tá? Mas assim, basicamente, não se prendam só a essa explicação, porque tem muito assunto pela frente, mas basicamente isso. E a mulher, a gente tem um corpo físico muitas vezes um pouco mais frágil que o homem, menos força e tal, mas a gente tem essa coisa da emoção, da gente ser mais caridosa, da gente ser mais amorosa, da gente ter a força emocional, né, para criar os filhos, para dirigir a família. E hoje em dia, isso tá ficando cada vez mais evidente, né? Por exemplo, na questão financeira. Hoje em dia, as empresas, eu já vi vários estudos, até em congressos que eu já participei, falando assim do poder da mulher em relação à economia. Porque as empresas, grandes empresas já enxergam isso. Porque quem é que vai, por exemplo, ao supermercado? Quem é que decide qual é a marca de sabão em pó que vai ser usada? Qual é a roupa que vai usar? Qual é o alimento que vai entrar dentro de casa? Na grande maioria são as mulheres. Então a gente tem um poder muito grande na nossa mão, a gente tem um poder de decisão. Geralmente, quando questões assim, né, por exemplo, de educação, geralmente quem escolhe a escola dos filhos é a mãe, né? Quem é que acompanha a lição de casa dos filhos? É a mãe. Quando o filho apronta alguma coisa, geralmente vem na mãe. É claro que o pai participa, tá, gente? Não tô falando que não. Mas assim, tô falando a grosso modo. E também a maioria, né? Infelizmente, ainda temos muita mãe solo, né? Aqui no Brasil, principalmente. Os menininhos aí
fazem o filhinho e ó, caem no mundo. Então a gente tem uma quantidade de mães solo no mundo muito grande, né? Então temos muitas mães solteiras e elas que decidem tudo. Então a mulher, ela tem esse papel na sociedade muito grande. Então nós mulheres também temos que refletir e cuidar disso, porque isso nos traz muita responsabilidade, né, pessoal? Então para as meninas, a reflexão aí de Jesus, de mostrar pra gente que a gente não é um ser inferior, pelo contrário, né? Somos todos irmãos, e também da gente pensar na nossa responsabilidade diante a sociedade, neste momento, nesta vida que estamos revestidas com um corpo feminino, né? Então, no nosso poder de decisão, nosso poder de direção, né, para os filhos, para os netos, para os, enfim, até para os colegas, né? A gente tem essa coisa da mãe da direção e que os meninos nos ajudem com isso, né? Que os meninos nos ajudem aí, que os homens que nos ajudem com a sua força aí, com o seu poder de raciocínio, nos ajudem nessa missão. Que a gente comece cada vez mais a se olhar, né, como companheiros, como irmãos aí da mesma caminhada. Cada um contribuindo com aquilo que lhe é mais, como que eu vou dizer assim, mais fácil, mais natural, né? A mulher aí com o seu amor, com a sua naturalidade, e o homem com a sua força e com a sua inteligência. Não somos burra, não, somos muito inteligentes. E os homens também. Mas a gente sabe que a gente vai ter essas questões aí buscando o equilíbrio. Tudo bem? Eu sei que é um assunto muito complexo. Quando eu li hoje, eu falei, meu Deus, que linha que eu vou seguir, porque é tanta coisa que a gente pensa, né? Quando a gente vai falar de mulher, do tanto que mudou, de como é a mulher na sociedade, a gente poderia passar por 1 milhão de assuntos, né? Então, meio que dei uma pinceladinha aí de cada coisa, assim, um pouquinho que eu penso. Claro que dá para ficar aqui até amanhã falando disso, né? São muitas as questões, mas que fique aqui este incentivo do Emmanuel, esta lembrança dele, né, de que Jesus trouxe para nós mulheres essa verdade, tirou esse véu. Olha, não são seres inferiores, são seres humanos da condição feminina que vêm para desenvolver aí várias coisas com o corpo feminino, e o homem também. E o mais importante é a gente se amar e se ajudar, não se sentir superior, né? E buscar essa igualdade, essa humanidade, né, em cada um de nós. Então, meninas e meninos se respeitando sempre, né, pessoal? E as meninas são porreta, né? Então vamos que vamos. É isso aí. Bom, agora sim deu o horário da gente fazer nossas vibrações, da gente fazer nosso tratamento espiritual. Eu espero aí trago um pouquinho de amor, né, para essa live. Acho que esse é o nosso principal objetivo aí. Então vamos lá, vamos fazer nossas vibrações. Lembrando de novo, quem entrou depois que eu falei, corre lá, pega a água, que agora no momento das vibrações, o plano espiritual já começa a trabalhar aí na nossa aguinha. Vamos lá? Então vamos nesse instante buscar uma respiração mais tranquila, sentar em uma posição mais confortável, tentar diminuir o barulho o máximo que for possível à nossa volta. E assim, tranquilos e serenos, nessa corrente que formamos, que é muito linda, vamos imaginando que o nosso coração ele vai se expandindo assim para fora do nosso peito, né? Esse coração ele vai ficando bem grande, e que nele a gente possa colocar esses sentimentos de mãe, né? De amor, de compaixão, de força, de saúde, de esperança, sempre no amanhã melhor. E vamos assim reunindo esse coração com todos esses sentimentos, vamos formando um coração com muitas cores e vamos encaminhando essas vibrações em forma de coração por todo o planeta Terra. Que cada nome que foi colocado nessa live na noite de hoje, nas outras listas de vibração, nas caixinhas de oração das igrejas, dos centros espíritas, que todos esses necessitados recebam este imenso coração de vibrações.
Vamos vibrar pelos doentes, pelas pessoas abandonadas em situação de rua, pelos abandonados em asilos, orfanatos, casas de recuperação. Vamos vibrando muito amor também por todos os hospitais, todos os profissionais da área da saúde que voltam novamente a enfrentar essa crise, por todos os doentes da Covid e de outras doenças, que recebam todos essa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que voltaram à pátria espiritual, aos nossos irmãos que estão reencarnando no nosso planeta, que eles tenham força para continuar a sua nova caminhada. Vamos vibrar muito amor por todos os trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todas as casas de oração, pela unificação das religiões. Vamos vibrando também por aquela pessoa que estamos em desafeto, que estamos não conversando, que estamos com algum problema. Vamos vibrar muito amor por essa pessoa ou por essas pessoas. Vamos vibrar pelo nosso trabalho, vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, em especial também por aqueles familiares nossos que a gente tem problemas de relacionamento, que possamos vibrar perdão, amor, reconciliação. Vamos vibrar também nesse instante pela nossa casa e, com a permissão de Jesus, por nós mesmos. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que essa equipe espiritual que se encontra em cada lar possa nos aplicar um passe esse onde os nossos centros de força serão realinhados, reorganizados, que possamos receber essa energia do plano espiritual, que essa energia trabalhe nas nossas formas de pensamento, limpando energias negativas, que o nosso pensamento possa ficar mais amplo, mais claro, mais sereno. Vamos também rogando ao plano espiritual que amenize, ou que, se for do nosso merecimento, que cure as nossas dores do nosso corpo físico, do nosso plano, do nosso corpo espiritual. Vamos rogando esse auxílio fraterno. E ao mesmo tempo que vamos nos sentindo mais calmos, mais serenos, vamos também nos sentindo mais fortes e mais confiantes para seguirmos, cada um com a sua luta, cada um com as suas vitórias e com as suas derrotas. Que em todos os momentos possamos ter força para tirar bons aprendizados. Vamos agradecendo ao plano espiritual por este passe maravilhoso e vamos pedindo que eles deixem na nossa água o remédio, o fluido e tudo aquilo que necessitamos nesse instante. Que eles também possam colocar o remédio na água daquela pessoa que separamos, que está enferma, que está com problemas de saúde, que possa ser deixado o remédio, o auxílio através da água, essa bênção, esse elemento maravilhoso que Deus nos deixou, que é a água, que ela possa ser transformada em nosso favor. E assim vamos agradecendo a Jesus e a todos os espíritos que nos assistiram por tocarem o nosso coração, por tocarem a nossa mente, por fazerem com que tenhamos vontade de mudar, por nos auxiliar nessa mudança, por estar conosco até quando nós mesmos não estamos. Vamos agradecendo ao plano espiritual por cuidar de nós até no momento em que desistimos. Vamos rogando que esses espíritos amigos continuem cuidando de nós com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho, que possamos não desistir, que não possamos não deixar a nossa fé vacilar, que possamos estar confiantes no Menino Cristo, para seguirmos a nossa caminhada em busca de sermos cada dia melhores.
Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por esse amparo. Obrigada a toda a equipe espiritual maravilhosa que esteve conosco nessa noite. E assim, muito agradecidos e com muito amor, vamos encerrar o estudo de hoje, rogando a permissão para no dia de quinta-feira estarmos juntos aqui novamente através desse canal abençoado. Que assim seja. Que coisa boa. Ai, que delícia. Sentiram aí a coisa boa? Que coisa deliciosa. Vou até tomar um gole de água. Que delícia, gente. Bom demais. O plano espiritual é maravilhoso. Contem aí pra mim se vocês sentiram essa coisa boa que eu senti aqui. Foi bom demais. Nossa, parece que eles vêm abençoando a casa da gente, não é? Limpando tudo, deixando a gente mais animado, mais confiante. Bom demais. Entrou mais uma turma aqui. Deixa eu dar mais uns olhos aqui. Coisa boa. Ai, coisa boa demais. Eu vi que o pessoal tinha colocado que travou, que voltou, que bom, né? A internet sempre dá esses sustinhos aí na gente, mas a gente é perseverante, a gente continua, né? Eu vi aqui entrou a Samara, a Sueli, Patrícia, a Irã, Regina, Tamires, o José Nilson, Regina, igualdade ao pensamento e ação, é verdade. A Sueli. Ai, que bom, Tamires. Falou que é nova aqui na live. Que bom. Volte sempre, viu, Tamires? Terça, quinta e domingo. Todo mundo. Terça, quinta e domingo. Chamem os amigos, é muito bom. Isso aí, Regina, sempre com muito amor. Pô, José Nilson falou que foi, voltou. Que bom. A Dailton, Juvieira, muito bom ter vocês aqui. A Maria, Sueli. É isso aí, Sueli. Muito bom. Firme junto. Somos abençoadas, Sueli. Todas nós, graças a Deus, todos nós, né? A Elza mandando oi. É isso aí, Elza. Cadê? Sumiu o recadinho da Elza. Vamos refletir e pôr em prática. Gratidão, Regina, Maria, lindo. Lilian, gratidão. Patrícia, Tamires. Muito bom, muito bom. Elaine, Angelina. Muito bom, José Nilson. É isso aí, José Nilson. Eu que agradeço. Gratidão, Dê, a Irã, gratidão, Maria do Carmo, gratidão, a Su. Você falou quinta, mas na terça tem novamente. É, tem. Ah, é terça. Hoje é domingo, né, pessoal? Vocês acreditam que a minha cabeça hoje era terça-feira? Que doida, né? Hoje é terça, quinta e domingo. Aí terça-feira estamos aqui novamente. Não vamos pular a terça, não. Alexandra. É isso aí, Alexandra. A energia é grande. Edinalva, professora linda. É verdade, professora. Vamos começar a semana com esse evangelho maravilhoso. Isso aí, Tamires, volte sempre. Meire, obrigada. Feliz ano novo. Gatinho tá aqui ainda, Meire. Tem 4 gatinhos ainda. 2 a gente já arrumou casa. Falta 4 gatinhos precisando de um lar. Um beijo no coração de vocês, viu, pessoal? Muito obrigado aí novamente, porque sem vocês não faz sentido nenhum a gente fazer esse estudo, né? Graças a vocês que a gente se mantém aqui firme e forte estudando, tá bom? Até terça-feira. Terça-feira eu tô aqui com vocês novamente. Um beijo no coração. Deus abençoe. Até a próxima.